Neste vídeo, terão 2 episódios: a venda de José e os 3 mestres de José. Vai contar desde a venda de José aos midianitas e ismaelitas até a chegada dele a Potifar, com detalhes miraculosos. Então, para não perder nada, se é novo aqui, inscreva-se, aperte no sino para receber notificação semanalmente de novidades que posto. Clique no like para ajudar o canal na divulgação. Eu me chamo Hudson e sem mais delongas vamos para mais um episódio das Lendas dos Judeus. A venda de José. Enquanto os irmãos de José deliberavam sobre seu destino, 7 navios mercantes midianitas passaram perto do poço onde ele estava. Eles notaram que muitos pássaros voavam sobre ele, de onde presumiram que ali deveria haver água, e com sede pararam para se refrescarem. Quando chegaram perto, ouviram José gritando e lamentando, e olharam para dentro do poço e viram um jovem de bela figura e aparência atraente. Eles o chamaram, dizendo: "Quem é você? Quem te trouxe aqui e te lançou nesta cova no deserto?" Todos eles se juntaram e o arrastaram para cima, e o levaram junto com eles quando continuaram sua jornada. Eles tiveram que passar por seus irmãos, que gritaram aos midianitas: "Por que vocês fizeram tal coisa? Roubaram nosso escravo e levaram embora com você. Jogamos o rapaz na cova, porque ele foi desobediente. Agora então devolva-nos o nosso escravo." Os midianitas responderam: "Quem é este rapaz? Você disse seus escravos, seu servo? O mais provável é que todos vocês sejam escravos dele, pois na beleza da forma, na aparência agradável e na bela aparência, ele supera todos vocês. Por que então você mente para nós? Não daremos ouvidos às suas palavras, nem acreditaremos em vocês, pois encontramos o rapaz no deserto numa cova, e o tiramos e o levaremos conosco em nossa jornada." Mas os filhos de Jacó insistiram: "Devolva-nos nosso escravo, para que não encontre a morte no fio da espada." Implacáveis, os midianitas sacaram suas armas e, em meio a gritos de guerra, prepararam-se para entrar em combate com os filhos de Jacó. Então Simeão se levantou e, com a espada desembainhada, saltou sobre os midianitas, ao mesmo tempo que proferiu um grito que fez a terra reverberar. Os midianitas caíram em grande consternação, e ele disse: "Eu sou Simeão, filho do hebreu Jacó, que destruiu sozinho e sem ajuda a cidade de Siquém, e junto com meus irmãos destruí as cidades dos amorreus. E mais ainda, se não for verdade que todos os midianitas, seus irmãos, unidos com todos os reis cananeus para lutar comigo, não podem resistir contra mim. Agora devolva o menino que você tirou de nós. Caso contrário, eu darei sua carne às aves do céu e os animais do campo." Os midianitas ficaram com muito medo de Simeão, e aterrorizados e envergonhados, falaram aos filhos de Jacó com pouca coragem: "Não dissestes que lançaste esse homem na cova porque ele tinha um espírito rebelde? É isso que fazem com escravo insubordinado? Em vez disso, vendam-o para nós. Estamos prontos para pagar qualquer preço que você desejar." Esse discurso fazia parte do propósito do Todo-Poderoso. Ele colocou no coração dos midianitas a insistência em possuir José, para que ele não permanecesse com seus irmãos e fosse morto por eles. Os irmãos concordaram e José foi vendido como escravo enquanto eles tomavam a refeição. O Criador falou dizendo: "Durante uma refeição vocês venderam seu irmão, e assim Assuero venderá seus descendentes a Ramã durante uma refeição. E porque vocês venderam José para ser um escravo, portanto direi ano após ano." O preço pago por José pelos midianitas foi de 20 moedas de prata, o suficiente para comprar um par de sapatos para cada um de seus irmãos. Assim, eles vendiam os justos por prata e os necessitados por par de sapatos. Para um jovem tão bonito como José, a quantia paga foi muito baixa, mas sua aparência foi grandemente alterada pela horrível angústia que ele suportou na cova com as cobras e os escorpiões. Ele havia perdido a pele avermelhada e parecia pálido e doentio. E os midianitas tinham justificativa para pagar uma pequena quantia por ele. Os mercadores encontraram José nu na cova, pois seus irmãos o haviam despido de todas as roupas. Para que ele não aparecesse diante dos homens em condição indecorosa, o Criador enviou Gabriel até ele, e o anjo aumentou o amuleto pendurado no pescoço de José até que se tornasse uma vestimenta que o cobrisse inteiramente. Os irmãos de José estavam cuidando dele quando ele partiu para os midianitas, e quando os viram vestido, gritaram atrás deles: "Dê-nos suas vestes, nós os vendemos nu, sem roupas." Seus donos recusaram-se a ceder a exigência, mas concordaram em reembolsar os irmãos com 4 pares de sapatos. E José ficou com sua vestimenta,
a mesma com que estava vestido quando chegou ao Egito e foi vendido a Potifar. A mesma com que vestiu, ele foi preso e compareceu diante do faraó. Como expiação pelas 20 moedas de prata tomadas por seus irmãos em troca de José, o Criador ordenou que todo filho primogênito fosse resgatado pelo sacerdote com uma quantia igual, e também todos os israelitas deviam pagar anualmente ao santuário como tanto quanto cabia a cada um dos irmãos quanto a sua parte no preço. Os irmãos de José compraram sapatos por dinheiro, pois disseram: Não o comeremos porque é o preço do sangue de nosso irmão, mas pisaremos nele, pois pelo que ele falou, ele teria domínio sobre nós, e veremos o que acontecerá com seus sonhos. E por esta razão foi ordenada a ordenança, que aquele que se recusar a levantar um nome em Israel a seu irmão que morreu sem ter um filho, terá o sapato desapertado do pé e cuspirão em seu rosto. Os irmãos de José recusaram-se a fazer qualquer coisa para preservar sua vida, e portanto o Criador tirou-lhes os sapatos dos pés. Pois quando desceram ao Egito, os escravos de José tiraram os sapatos dos pés ao entrarem pelos portões. E eles prostraram-se diante de José como diante de um faraó. E enquanto se prostravam, os midianitas prosseguiram viagem até Gileade, mas logo se arrependeram da compra que haviam feito. Eles temiam que José tivesse sido roubado na terra dos hebreus, embora vendido a eles como escravo. E se seus parentes o encontrassem com eles, a morte lhes seria infligida pelo sequestro de um homem livre. A atitude arrogante dos filhos de Jacó confirmou sua suspeita de que eles poderiam ser capazes de roubar homens. O seu ato perverso explicaria também por que aceitariam uma quantia tão pequena em troca de José. Enquanto discutiam esses pontos, eles viram, vindo em sua direção, um grupo viajante de ismaelitas que havia sido observado anteriormente pelos filhos de Jacó, e decidiram dispor de José para eles, para que pelo menos não perdesse o preço que haviam pago, e poderiam escapar do perigo ao mesmo tempo de serem feitos cativos pelo crime de sequestro de um homem. E os ismaelitas compraram José dos midianitas e pagaram o mesmo preço que seus antigos donos haviam dado por ele. Lendas dos judeus. Os 3 mestres de José. Via de regra, a única mercadoria com o qual os ismaelitas carregavam seus camelos era piche e peles de animais. Por uma providência providencial, desta vez eles carregaram sacos de perfumaria, em vez de carga habitual e mal cheirosa, para que a doce fragrância pudesse ser levada a José em sua viagem ao Egito. Essas substâncias aromáticas eram adequadas para José, cujo corpo emitia um cheiro agradável, tão agradável e penetrante que a estrada por onde ele viajava cheirava a isso. E em sua chegada ao Egito, o perfume de seu corpo se espalhou por toda a terra. E as princesas reais, seguindo o doce perfume para rastrear sua origem, chegaram ao local onde José estava. Mesmo depois de sua morte, a mesma fragrância foi espalhada por seus ossos, permitindo a Moisés distinguir os restos mortais de José de todos os outros e manter o juramento dos filhos de Israel. Quando José soube que os ismaelitas o estavam levando para o Egito, ele começou a chorar amargamente ao pensar em ser removido de Canaã e de seu pai para tão longe. Um dos ismaelitas notou o choro e o choro de José, e pensando que achava desconfortável andar, tirou-os da traseira do camelo e permitiu-lhe andar a pé. Mas José continuou a chorar e a soluçar, clamando incessantemente: "Oh pai, oh meu pai!" Outro membro da caravana, cansado das suas lamentações, espancou-o, causando apenas mais lágrimas e lamentos, até que o jovem, exausto pela dor, não conseguiu seguir em frente. Agora todos os ismaelitas da companhia lhe desferiram golpes. Trataram-no com crueldade implacável e tentaram silenciá-lo com ameaças. O Criador viu a angústia de José e enviou trevas e terror sobre todos os ismaelitas. E suas mãos ficaram rígidas quando as levantaram para desferir um golpe. Espantados, eles se perguntaram por que o Criador fez isso com eles na estrada. Eles não sabiam que era por causa de José. A viagem continuou até chegarem a Efrata, local do sepulcro de Raquel. José correu para o túmulo de sua mãe e, jogando-se sobre ele, gemeu e chorou, dizendo: "Oh mãe, oh mãinha, que me deste a luz, levanta-te, vem e vê como teu filho foi vendido como escravo. Levanta-te, veja seu filho e chore comigo por meu infortúnio, e observe a crueldade de meus irmãos. Desperte, ó mãe, desperte de seu sono, levante-se e prepare-se para o conflito com meus irmãos, que despojaram até mesmo de minha camisa e me vendeu como escravo a mercadores, que por sua vez me venderam a outros,
e sem piedade eles me arrancaram de meu pai. Levante-se, acuse meus irmãos diante do Criador, e veja que ele justificará no julgamento, e a quem ele considerará culpado. Levanta-te, ó manhã, acorda do teu sono. José chorou e chorou sobre o túmulo de sua mãe, até que, cansado da dor, ficou imóvel como uma pedra. Então ele ouviu uma voz carregada de lágrimas falar-lhes das profundezas, dizendo: Meu filho José, meu filho, ouvi as tuas queixas e os teus gemidos. Vi as tuas lágrimas e conheci a tua miséria, meu filho. Estou triste por sua causa, e a tua aflição será acrescentada ao fardo da minha aflição. Mas, meu filho José, põe a tua confiança no Criador e espera nele. Não temas, porque Iá é contigo, e ele te livrará de todo mal. Desce ao Egito com teus senhores, meu filho. Não temas, porque Iá é contigo, ó meu filho. Isto e muito mais parecido com isso, a voz pronunciou, e então ficou em silêncio. José ouviu a princípio com grande espanto e depois começou a chorar novamente. Irritado com isso, um dos ismaelitas o expulsou do túmulo de sua mãe com chutes e maldições. Então José implorou a seus senhores que o levasse de volta a seu pai, que lhe daria grandes riquezas como recompensa. Mas eles disseram: Ora, você é um escravo. Como pode saber onde seu pai está? Se você tivesse um homem livre como pai, não teria sido vendido 2 vezes por uma pequena quantia. Então a fúria deles contra ele aumentou. Eles o espancaram e maltrataram, e ele chorou lágrimas amargas. Agora o Criador olhou para a angústia de José e enviou trevas para envolver a terra mais uma vez. Uma tempestade se alastrou, os relâmpagos brilharam, e com os raios toda a terra tremeu, e os ismaelitas perderam o caminho em seu terror. Os animais e os camelos pararam, e espancando-os como fariam seus condutores, recusaram-se a sair do local, mas agacharam-se no chão. Então os ismaelitas falaram os uns com os outros e disseram: Por que o Criador trouxe isso sobre nós? Quais são os nossos pecados? Quais são as nossas transgressões para que tais coisas nos sobrevenham? Um deles disse a outros: Talvez isso tenha acontecido conosco por causa do pecado que cometemos contra este escravo. Roguemo-lhes, sinceramente, que nos conceda perdão. E se então o Criador tiver piedade de nós, essa tempestade vai passar longe. Os ismaelitas agiram de acordo com estas palavras e disseram a José: Pecamos contra Iá e contra ti. Ora, teu Criador, implora-lhe que tire de nós esta praga mortal, pois reconhecemos que pecamos contra ele. José cumpriu o desejo deles, e o Criador atendeu a sua petição e a tempestade foi amenizada. Tudo ao redor ficou calmo. Os animais levantaram-se de sua posição reclinada e a caravana pôde prosseguir seu caminho. Ora, os ismaelitas viram claramente que todos os seus problemas haviam sobrevivido a ele por causa de José. E falaram uns com os outros, dizendo: Sabemos agora que este mal nos aconteceu por causa deste pobre sujeito. E por que deveríamos causar a morte sobre nós mesmos por nossas próprias ações? Vamos nos aconselhar juntos sobre o que deve ser feito com o escravo. Eles continuaram sua jornada até as fronteiras do Egito, e lá encontraram 4 homens descendentes de Medã, filho de Abraão, e a estes venderam José por 5 ciclos. As 2 companhias, os ismaelitas e os medianitas, chegaram ao Egito no mesmo dia. Este último, ouvindo que Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, procurava um bom escravo, dirigiu-se imediatamente a ele para tentar dispor de José para ele. Potifar estava disposto a pagar até 400 moedas de prata, pois, por mais alto que fosse o preço, não parecia muito alto para um escravo que lhe agradava tanto quanto a José. No entanto, ele impôs uma condição. Ele disse aos midianitas: Eu lhes pagarei o preço exigido, mas vocês deverão me trazer a esposa que lhes vendeu o escravo, para que eu possa descobrir tudo sobre ele. Pois o jovem não me parece nem escravo, nem filho de escravo. Ele parece ter sangue nobre. Devo me convencer de que ele não foi roubado. Os midianitas trouxeram os ismaelitas para Potifar, e eles testemunharam que José era um escravo, que eles os possuíram e o venderam aos midianitas. Potifar ficou satisfeito com este relatório. Pagou o preço pedido por José, e os midianitas e ismaelitas partiram.